tá na Clube, tá bom demais. Juridiquês, descomplicando o direito. Estamos de volta com o Café Debate, agora às 7h18. E neste bloco, então, a gente tem a nossa entrevista do dia. A gente vai falar sobre a lei do superendividamento, porque há pouco mais de um mês essa lei foi sancionada pelo governo federal e chegou para mudar alguns detalhes no Código de Defesa do Consumidor. Um dos pontos importantes desta lei está relacionado às pessoas que têm muitas dívidas e não conseguem pagá-las. Para nos ajudar a compreender melhor, então, esse tópico da nova lei que deve afetar a vida de muitos brasileiros, convidamos a doutora Bruna Martim, advogada especializada em Direito do Consumidor, para esclarecer essas dúvidas para a gente. Doutora Bruna, bom dia, obrigada por estar aqui conosco nesta manhã. Bom dia, Luana, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. Certo. Doutora, então, a gente começa falando dessas mudanças, né, no Código do Consumidor, e uma dessas mudanças que chegam com essa nova lei é que o consumidor que tiver muitas dívidas poderá negociar com todos os credores ao mesmo tempo, é isso? É isso mesmo. A lei ela entrou em vigor acrescentando alguns direitos básicos, né, e princípios também ao Código de Defesa do Consumidor, mas o que mais se destaca é a lei, né, tanto que ficou conhecida como Lei do Superendividamento, porque o consumidor, tanto administrativamente como judicialmente, poderá fazer uma espécie de recuperação judicial. O que acontece com as empresas, o consumidor superendividado poderá negociar as suas dívidas, preservando o mínimo existencial para sua sobrevivência. Certo. Doutora, qualquer consumidor endividado pode negociar as suas dívidas nesse novo formato? A gente tem que colocar uma questão que o consumidor ele precisa estar super endividado, né? Precisa ser uma pessoa natural, então pessoa física e de boa fé. E demonstrando a impossibilidade sempre de pagar a totalidade das suas dívidas de consumo exigíveis. Sempre tem que ficar demonstrado a afetação, o comprometimento do mínimo existencial. Certo. E qualquer dívida entra nesse processo? Na verdade, entram todas as dívidas, compromissos financeiros decorrentes da relação de consumo, compras a prazo, operações de créditos e outros serviços, água, telefone, e sempre relacionados a serviços básicos. Não entra nessa negociação operações de luxo, aquisição ou contratação de produtos de luxo ou de alto valor. Por exemplo, nessa nova modalidade de renegociação que o Código de Defesa do Consumidor prevê, não entra financiamento imobiliário, porque a lei entende que o imóvel ele pode ser vendido sem o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, tais como o carro, e alguns itens de luxo. E como que o consumidor, fica sabendo o que é o mínimo existencial, por exemplo? Tem alguma relação, tem alguma lista que está nessa lei? Ela é clara quanto a isso? Ela não deixa claro, na verdade tinha um percentual, a lei na sua íntegra tinha um percentual de 30% da renda, mas o artigo foi vetado. Então, como é que ficou definido? Ficou, na verdade, um entendimento que o valor é o necessário para manter as condições elementares de uma vida digna, tais como alimentação, moradia, luz, água, escola, esses itens básicos. Mas não tem um percentual ou um valor mínimo. Isso não existe. Vai caber, na verdade, a cada consumidor, quando montar o seu plano, demonstrar o que é o mínimo existencial para ele. E isso com comprovantes, ou como que ele comprova isso? Com comprovantes, as minhas despesas são luz, água, eu tenho plano de saúde, a minha alimentação, mas claro que dentro sempre dos itens básicos, eu não posso colocar tickets de restaurante, eu preciso comprovar o básico. Entendi. E qual que é o primeiro passo, então, que o consumidor deve dar para resolver essa situação com os credores? Como que funciona na prática? O que a lei diz? Qual é o primeiro passo do credor, então? O consumidor superendividado que tiver interesse nessa renegociação, ele precisa montar um plano de pagamento
que nesse documento ele vai explicar como pretende realizar o pagamento de todos os credores. Então deve constar todos os débitos, os valores devidos a cada um dos credores, os descontos pleiteados, o valor mensal que pretende pagar, porque tem que ser um valor mensal a ser pago, assim como ele precisa demonstrar o consumidor a sua renda mensal, né? E como ele pretende honrar com esses pagamentos. Uhum. O PROCON também pode prestar algum auxílio, doutora, nesse sentido? Sim, os PROCONs, eles estão se organizando, na verdade, porque o plano ele pode ser feito tanto extrajudicial, através de um órgão de defesa do consumidor, como é o caso do PROCON, ou de forma judicial. Então, os PROCONs, eles vão colocar servidores para que possam ajudar esses consumidores que tenham interesse em aderir ao plano de pagamento, para ajudar, né, a formalizar esse plano e tentar fazer essa primeira negociação com os credores. E tem algum momento em que, por exemplo, o consumidor só vai conseguir quitar, por exemplo, participar da lei do superendividamento apenas com a representação de um advogado especializado na área, ou todos esses procedimentos podem ser feitos de forma extrajudicial? Não, na verdade o que acontece? Dívidas até 20 salários mínimos, elas podem ser feitas sem o consumidor ser assistido por um advogado, porque entra no juizado especial, mesmo que judicialmente. Então, se o consumidor quiser fazer via judicial, ele pode fazer sem o amparo de advogado até 20 salários mínimos. De 20 salários mínimos para mais, já é necessário ser assistido por um advogado. Certo. 20 salários mínimos, se a gente colocar no valor do salário mínimo atual, dá 22 mil. Então, dívidas até 22 mil podem ser negociadas sem o advogado. Superando isso, precisa do amparo de um advogado. E pode existir, por exemplo, o plano de pagamento apresentado pelo devedor não ser aceito pelo credor? Pode. Na verdade, se o plano de pagamento montado pelo consumidor não for aceito por qualquer um dos credores, tanto se for extrajudicial como, né, já sendo feito de forma judicial, fica a cargo do juiz montar um plano. Ele vai pegar aquele plano feito pelo consumidor e, em cima disso, ele vai montar o plano, que é um plano compulsório, no qual não está previsto o aceite. Então, o plano sendo compulsório, ele vai se aplicar tanto aos credores, né, tanto ao credor como ao consumidor. E nisso é importante colocar que no plano feito pelo juiz, nesse plano compulsório, fica assegurado o mínimo aos credores. Então, os credores eles vão receber o pagamento original da dívida, corrigindo monetariamente. Claro que nisso vai se excluir as multas, os juros, que geralmente é o que pesa no valor final. E tem essa nova lei traz algum prazo para quitar as dívidas, ou esse prazo pode ser definido entre devedor e credor? Não, a lei ela prevê o prazo máximo para o plano de pagamento de 5 anos. Então, se for feito judicial, extrajudicial, o plano vai ter que ter o limite de 5 anos para pagamento. Certo. Além disso, doutora, a gente tem esse tempo assim que estiver pagando as dívidas, né? É uma dúvida recorrente. O nome do devedor, ele continua nesses serviços de SPC, Serasa, continua chamado, né, o nome sujo? Na verdade, assim que o plano ele for aprovado pelos credores, vai haver a exclusão do consumidor dos bancos de dados dos inadimplentes, assim como qualquer ação judicial referente a esses valores que estão contemplados no plano de pagamento, elas vão ser suspensas. A gente tem uma outra questão aqui, que se ambas as partes entrarem em acordo, em que momento o devedor inicia o pagamento da dívida? O
pagamento da primeira parcela será no prazo máximo de 180 dias. Então, independente do plano que seja feito, eu posso fazer um plano para pagar a primeira parcela daqui a 30 dias. Mas o prazo máximo é o início do pagamento em 180 dias, 6 meses. Pensando que esse saldo restante ele vai ser sempre em parcelas mensais, iguais e sucessivas. Certo. Doutora, para a gente ir finalizando a nossa entrevista aqui, bem esclarecedora sobre esse assunto, com certeza muitas pessoas, muitos consumidores têm dúvida, mas a gente tem outro assunto que fala em relação às propagandas, inclusive, essa nova lei proíbe propagandas de empréstimos, por exemplo, do tipo sem consulta ao SPC, que a gente vê bastante, esse tipo de propaganda. Exatamente, a lei ela previu essa proibição, porque quem anda no centro da cidade geralmente vê inúmeras lojas, empréstimo consignado sem consulta, a Serasa sem consulta ao crédito. Na verdade, essa ficou proibido, a lei ela trouxe essa proibição, porque isso era uma das formas que os consumidores acabavam se super endividando, porque muitos desses empréstimos consignados são em folhas de pagamento. Então, quando o consumidor ia verificar, ele já não tinha o mínimo existencial recebendo, era descontado da folha de pagamento, aposentadoria. Então, ficou essa proibição. Perfeito. Doutora, tem algum... pode falar, pode continuar. Desculpa. É só importante, acerca do superendividamento, lembrar, porque eu já vi muitas pessoas falando, mas isso vai aumentar a taxa de pessoas que não querem pagar, vão aderir ao plano para não pagar. Na verdade, a gente sempre tem que colocar que o consumidor ele tem que estar de boa fé. A boa fé é um dos princípios aqui, para que se entre com esse plano de pagamento. E o consumidor só vai poder aderir novamente a um plano depois de passados 2 anos. Então, não é qualquer dívida feita que vai poder todo mês fazer um plano de pagamento. Tá? Então, eu particularmente não acredito que vai haver uma inadimplência maior. Eu acredito que realmente venho para ajudar o consumidor. Perfeito. Tem mais algum ponto que você acha importante, doutora Bruna, trazer para a gente, sobre essa lei do superendividamento? A gente sabe que ela é extensa também, tem muitas informações, a gente não consegue trazer todas nesse momento, mas que o consumidor deve ficar atento? Na verdade, foram inseridos alguns direitos básicos do consumidor que antes não eram previstos no Código de Defesa do Consumidor, como a garantia de crédito responsável, a educação financeira, que antes não era prevista, a prevenção e o tratamento das situações de superendividamento. Foram previstos alguns direitos básicos, assim como princípios, que é a educação financeira, que eu acho que realmente é o ponto mais importante, que o Código de Defesa do Consumidor nunca tinha se atentado. E como teve um exponencial crescimento dos endividados de todas as idades, realmente colocou-se como necessário a educação financeira, como princípio mesmo e como direito básico do consumidor. Que bom, que bom. E como que vai, a gente falou sobre a questão das propagandas, Como que vai acontecer essa fiscalização? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade vai ficar nos órgãos de proteção, PROCON, mas qualquer pessoa que verificar uma propaganda dessa pode fazer contato com o PROCON, O PROCON, ele comparece ao estabelecimento e toma as medidas cabíveis, mas isso é importante que as pessoas fiquem atentas, não caiam nessa questão de crédito fácil, sem aprovação, sem consulta, porque isso justamente faz com que as pessoas mais para frente entrem nessa situação de superendividados e não consigam manter o mínimo para sua sobrevivência. E o mínimo, quando nós falamos, é realmente o mínimo. Moradia, alimentação, telefone, luz. Perfeito. Doutora Bruna, a gente agradece a sua participação aqui no Café Debate na manhã desta quarta-feira, dia 11 de agosto, e aproveitamos também o momento para parabenizá-la pelo Dia do Advogado, estendendo também esses cumprimentos ao doutor Ávila, doutora Jussara, do escritório. Um grande abraço, viu? Abraço, muito obrigada pelo convite, Luana. Obrigada, até mais. Obrigada.